Olá, oitavo, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de religião. Só lembrando sobre a atividade da aula passada. Os que estavam na aula presencial vai levar xerox para a gente fazer a correção em sala. Os que estavam em casa, por favor, tirem a foto da atividade e me mandem, certo? Para mim fazer a correção, ok? Então, nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante, né? Todo mundo questiona-se muito sobre o mesmo. Então, tem por título Viver, Morrer e Depois. Ele faz uma pergunta, né? E depois? Então, é um assunto que realmente todo mundo se faz essa pergunta, né? Viver, morrer e depois? Na opinião de vocês, o que vai acontecer depois da morte, né? Muitos dizem que haverá vida depois da morte, que com a morte, como alguém diz, tudo se acaba, não é verdade? Porque depois nós vamos realmente dar continuidade a essa vida, que é chamada de vida eterna, né? Nós teremos realmente uma vida eterna. Então, para a abertura desse nosso tema de hoje, também temos uma reflexão, uma frase de Vladimir Nabokov. Ele diz o seguinte: a vida é uma grande surpresa. Não vejo por que a morte não seria uma surpresa ainda maior. Realmente, né, a vida da gente é uma grande surpresa surpresa por quê? Porque todos os dias acontece algo novo, todos os dias algo nos surpreende, né, realmente, no nosso vivenciado dia a dia, no nosso cotidiano. A vida sempre nos apresenta algo novo, então acaba realmente sendo ou tendo, né, grandes surpresas. Então, a morte, ela também não seria, né, surpresa, ou seja, ela também seria uma surpresa ainda maior, porque é algo que nós sabemos que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas sempre nos surpreende, principalmente quando é alguém que a gente conhece, quando é alguém bem próximo, né, da gente. Então não tem como não ficar surpreso com esse acontecimento. Então vamos lá, começando o nosso texto. Então, começando a primeira página do nosso texto, é um relato sobre a peça de teatro do Alto da Compadecida, onde acontece a morte de um dos seus personagens, né, que é o João Grilo. E ele chega até o céu, aonde ele se depara realmente com o julgamento. Então, no julgamento, nós sabemos que esse julgamento ele vai existir, né, que ele é verdadeiro. E ali João Grilo, ao chegar no céu, diante de Jesus para acontecer esse julgamento, nós sabemos que vai ter alguma coisa após a morte. Então, tem vida sim após a morte, ou seja, a vida ela vai continuar. Então, ao ser julgado, seja lá para onde que for, né, que isso vai depender de cada um, a vida ela vai prosseguir, certo? Então, continuando o nosso texto, diz o seguinte, numa fala de Chicó, né, que vocês podem observar aí no texto, diz assim: nada tem mais jeito, João Grilo morreu, acabou-se o grilo mais inteligente do mundo, cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Que posso fazer agora? Somente seu enterro e rezar por sua alma. Ou seja, aqui na terra realmente, né, com a morte, nós temos a certeza de que a vida ela acabou. Mas para o céu é diferente. Para a eternidade é diferente. Tem sim uma vida para a eternidade. Ok? Então, nosso povo costuma dizer: enquanto há vida, há esperança. Mas, na verdade, o povo de todos os tempos cultivaram algum tipo de esperança que vai além da vida. Parece que existe algo muito forte no ser humano, dizendo no fundo do coração que há algo tão precioso e mágico como a vida não pode simplesmente acabar assim, sem mais nem menos.
fala da questão da esperança, né, que nós todos seres humanos temos, principalmente quando é relacionado ao assunto morte. Nós sabemos que procuramos, né, até os últimos recursos, como dizem, né, em prol realmente de curar-se, de ficar bom, de tornar-se a ter uma vida saudável, né, e a continuar a vivendo. Então é por isso que se diz que a última esperança é que morre. Por que a última esperança é que morre? Quando estamos lutando verdadeiramente, né, pela vida, nós vamos até os últimos recursos nessa esperança de que há uma saída. Até porque a morte é algo que o ser humano ele não abraça, né? Nós não abraçamos realmente, nunca aceitamos, sempre procuramos, de uma certa forma, evitar. Sendo que essa mesma ela é natural, porque em tudo que o ser humano já nasce, também provavelmente, né, futuramente já vai ter que morrer. É como uma planta também que nasceu, cresceu, deu seus frutos e ao envelhecer também vai morrer. Então isso faz parte do processo de todos os seres vivos. Com os seres humanos não é diferente, o processo ele é o mesmo. Só que nessa questão nós nunca aceitamos, realmente nunca aceitamos quando chega esse momento que é o da morte, né? Procuramos sempre lutar, procurar meios para que evitamos. Na próxima página, né, no próximo parágrafo, diz o seguinte: desde que o mundo é mundo, a morte acontece. Pode vir no final de uma longa vida ou atingir de repente um jovem. Uma criança diz que é a única coisa que se pode ter certeza na vida. Apesar disso, é sempre um choque. Muitas vezes alguém morre e os amigos dizem: coitado, como foi acontecer logo com ele? É como se morrer fosse um azar, que poderia ser evitado. Bem, a história nós já conhecemos da humanidade, desde o começo do mundo, realmente a morte ela já existia, né? Já passou a existir desde o início. Lá de Caim e Abel, a gente já pode acompanhar, né, o acontecimento, conhecemos a história. Então, a morte ela já existe desde o início da humanidade, só que ninguém nunca acostumou, ninguém nunca aceitou. É um processo natural, como já falei, né, para todos nós. Em algum momento isso vai acontecer. Nós acabamos de ver no texto que ela pode vir no final de uma vida longa, ou também pode vir de repente, né, no jovem, criança, enfim. Claro que em relação a jovens, né, nós sabemos que muitos deles essa morte acontece prematuramente. Por uma questão ou outra, né, isso pode vir a acontecer prematuramente. Mas que nunca nós vamos aceitar isso de uma forma natural. Sempre realmente vai ser um choque. E muitas das vezes, quando é um parente próximo, é alguém próximo da gente, né, um ente querido bem perto, a gente lamenta. E o que comentamos é que realmente era cedo já para ter ido embora, né? Isso é uma frase que a gente vê muito ser repetida, ser falada. Por quê? Porque é algo que a gente nunca quer, é algo que a gente nunca aceita, seja ele do mais novo ao mais velho. Principalmente quando são os mais jovens, né? Que tem uma vida toda pela frente, tem o planejamento, né? E indo embora tão cedo realmente deixa muito a desejar, muita paixão para seus familiares, enfim. E aí na foto a gente observa, né, o lamento de Cristo. No momento da sua morte, a sua mãe lamentou. O espanto diante dos sofrimentos da vida e principalmente da morte está na origem das perguntas que produziram na história da humanidade. Respostas religiosas. O ser humano que tem consciência de estar vivo não se conforma com a ideia de não existir. Há algo mais dentro de nós que vai além do corpo e dos sentidos, que nos diz que é absurdo sermos tão únicos, tão inquietos, tão cheios de perguntas, capacidades, afetos, e tudo isso se acabar sem mais nem menos. Ou seja, dentro de cada ser humano, né, o próprio texto ele já fala
que há várias perguntas. O ser humano em si, ele se questiona. O corpo em si, o que tem no corpo, né? Se há uma alma, se há um espírito. E essas perguntas, esses questionamentos, essas indagações, eles ficam para cada um costuma se fazer pensando realmente nesse processo da morte. O corpo, ele é uma matéria, nós todos sabemos, né? Que ele se deterioriza realmente ao ser sepultado, enfim. Mas não termina ali na sepultura como muitos de nós imaginamos. Então, dentro desse corpo realmente tem um espírito, tem uma alma. E é esse espírito que nesse dia do julgamento ele vai procurar, ele vai ter um lugar eterno para descanso, né? Então nós zelamos desse corpo, a matéria física, que é o que nós temos, mas também nós temos que ter a preocupação de zelarmos por esse espírito, por essa alma como nós a conhecemos, que todos nós temos. Então muitos ficam inquietos, né, em relação a esse assunto. Tem pessoas que ficam realmente impressionadas como que se vai ter o desfecho de toda essa história. As escrituras dizem que há mistérios que nós seres humanos não podemos entender. Tem coisas que só pertencem somente a Deus. Então eu creio que nesse momento, né, é algo que realmente só pertence a Deus. Então todos nós, quando chegamos a esse ponto, quando chegamos a esse momento que realmente é partir, né, da vida terrena, nós temos que estar preparados sim para dar continuidade a essa vida. A pergunta que todos os povos sempre fizeram e continuam fazendo diante da morte é a mesma. E agora? O que acontece com essa pessoa, com tudo o que ela significa, com tudo que ela é, de modo tão especial? Então, são várias questões, né, que o ser humano ele fica altamente se questionando em relação ao acontecimento, principalmente quando se trata, né, de pessoas que foram boas, por exemplo, aqui na Terra, que tiveram uma passagem significativa, que foram pessoas vistas dentro da sociedade, que tiveram nomes ou que fizeram algo de bom. Então muita gente imagina que isso tudo aqui na Terra acabou e como que será lá no céu, né? Como que vai dar essa continuidade lá no céu? Então, nós vamos terminando por aqui, né, esse assunto de hoje. Na verdade, nós não vamos concluir esse assunto, ele ainda vai ficar para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do que é o viver, morrer e depois, certo? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.